Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Diácono, está sendo difícil? Não diria difícil. Está sendo, antes de tudo, prazeroso. Agora, exige um esforço também. Não vamos também dizer que é fácil. Tá? Então, está uma caminhada, eu diria, interessante. Só que agora, antes de entrar a fundo no capítulo 1, eu tenho que fazer um parênteses mais ou menos longo a explicar ao povo quem escreveu o Pentateuco. Que é atribuído a Moisés, é atribuído a ele, né? Atribuído a Moisés. E se perguntassem a nossos avós e bisavós se eles tivessem algum conhecimento bíblico ou religioso para a época, seria Moisés. Mas já a partir da Renascença foram surgindo indícios de que o Pentateuco não pode ter sido escrito por uma única pessoa. Impossível, não. Se coloca Moisés, como tradicionalmente se faz no século 12 ou 11 antes de Cristo, aquela época era absolutamente impossível a escrita e a alfabetização. Portanto, está descartada totalmente esta posição. Mas notem, isso aqui para a Igreja Católica não é muito antigo, não. É do começo do século XX. Se até por volta de 1910, 1915, o pontificado de Pio X, se falasse que não foi Moisés ou alguns secretários seus a escrever o Pentateuco, o senhor dava a primeira aula, mas não dava mais a segunda. Seria reduzido ao silêncio. E muitos exegetas tiveram que dar pulos desse tamanho, com relação ao magistério e às exigências do magistério. Certo. Na ala protestante já se tinha avançado enormemente, mas a Igreja Católica não seguiu o avanço protestante de forma nenhuma. Até a maioridade bíblica, que coincide com o pontificado de Pio XII e com a famosa encíclica, que é pouco conhecida, mas que marcou época, Divino Afflante Spiritu. Sim. E que trata dos gêneros literários. A primeira coisa que então vamos falar é gênero literário. Bom. Depois falaremos dos autores. Que vem a ser um gênero literário? Talvez a forma de escrever, a característica. Um romance se diferencia de uma história. Entre numa dessas lojas que vendem ou alugam filmes, como locadoras, não é? O senhor tem à sua disposição drama, comédia, ficção, documentário, história, infantil e até, infelizmente, gênero pornográfico. Infelizmente. Uma coisa não é outra coisa. Se eu tomo um romance, eu não me pergunto ou não me preocupo se aquilo existiu ou não existiu, se deu ou não se deu. Eu sei que é um romance. E, portanto, provavelmente não existiu. Ou melhor, não existiu, não se deu. Nem por isso o romance deixa de ser agradável. Quantos filmes se assistem na televisão? Os filmes são históricos, todos eles. Um ou outro. O erro e o grande desastre
foi imaginar que Deus só podia usar um único gênero, o gênero histórico. E, portanto, tudo o que se escreve deve ter acontecido da forma como se escreveu. Aí me ocorre uma pergunta, essa eu tenho que fazer. Quando surge, então, essa descoberta dos gêneros literários? Quando surge, porque... Quando surgiu? Sim. Bem, já no século XVIII, final do século XVIII Certo. e durante todo o século XIX. Certo. Só que a Igreja Católica não os aceitava. Até a encíclica de Pio XII, entendi. em plena Segunda Guerra Mundial. Se não me engano, em 1942. Nem eu havia nascido aí. Então, a Igreja Católica se abriu aos gêneros literários que há um século ou mais já circulava nos meios cristãos protestantes, Entendi, sobretudo claro. alemães. Deus pode usar todos os gêneros, diz o Papa, e isto gostaria que ficasse bem claro para o telespectador, para não confundir o que vai ser dito por mim mais adiante, mais tarde. Tem que ficar claro. Deus pode usar um gênero não histórico, Deus pode usar um folclore, um gênero folclórico, um conto popular que não se deu? Pode. O Papa faz apenas uma exceção. Deus nunca usará gêneros que não estão de acordo com a sua santidade, com a santidade de Deus. Portanto, Deus nunca usará o gênero, por exemplo, da pornografia. Por quê? Porque este gênero aqui não bate com a santidade de Deus. Deus nunca usará o gênero da mentira como algo malicioso feito para enganar, para induzir a erro o outro. Os gêneros que não se compõem com a santidade de Deus devem ser eliminados. Porém, todos os outros gêneros que não ferem a santidade de Deus podem ser servidos, e de fato, deles Deus se serviu longamente e largamente nas páginas do Antigo Testamento e até em alguns textos do Novo Testamento. O problema, então, está em se sintonizar com o gênero literário, para que o leitor não esteja numa onda e o texto esteja em outra onda, e as duas ondas sem se baterem. Uma coisa é assistir um filme de ficção científica, pensando que aquilo ali é histórico real. Né? Pensando que pode aquilo dar uma ali confusão. se deu. Não, aí é confusão sua. Então, o leitor tem que estar atento. Agora, como é que o leitor está atento? Lendo alguma coisa, participando de um curso bíblico. As introduções, nossas Bíblias hoje, Boas leituras introdutivas, tudo isto serve. Agora, o que não pode acontecer é que o povo nosso seja indolente nas coisas de Deus e da Bíblia. Escute, inglês é difícil? Para mim é que não tem nenhuma... Claro. Alemão é difícil? Mais ainda. Japonês é difícil? Física é difícil? Química é difícil? Tudo tem sua dificuldade. Só a Bíblia não tem dificuldade nenhuma? Ah, Só a Escritura não tem nenhuma dificuldade? Deus escreveu ao simples. Atenção, isto aqui pode ser entendido
de forma equivocada, que os simples, que os não inteligentes possam buscar algum consolo nas páginas bíblicas, sobretudo no Novo Testamento, aceito. Que os não entendidos, que os não especialistas possam conhecer a fundo o texto bíblico, eu nego. Porque seria a mesma coisa que dizer que Deus é obrigado a fazer milagres a cada momento. Cada vez que uma pessoa ignorante abre uma página bíblica, Deus deve fazer um milagre para que aquela pessoa entenda aquele texto que sem instrução ela não entenderia. E Deus não costuma fazer milagres quando a ciência humana pode investigar e pode descobrir, inclusive no texto bíblico. Certo? Entendi. Portanto, é preciso que haja, sim, um conhecimento, é preciso que haja um estudo, e assim como não se aceita uma ignorância, e a ignorância está longe de ser uma bênção de Deus, em tudo nós queremos estudar, nós queremos saber, e Deus nos deu inteligência, também para entender este livro aqui, é preciso inteligência. Estudo, inteligência, boas leituras são capazes de nos dar exemplos de gêneros literários. De gêneros literários históricos, que de fato aconteceram, e de gêneros literários não históricos. Romances, epopeias, contos dramáticos, liturgias, contos populares, e assim por diante. Vamos fazer um intervalo e já voltamos. Sim. Estamos de volta. O senhor Sim. me estava dizendo, existem pessoas muito inteligentes em outros domínios, Sim, que aqui são absolutamente ignorantes. É verdade. É verdade. Mas por quê? Porque a instrução religiosa parou na primeira comunhão. Estão de calças curtas ainda. Nunca mais se preocuparam em conhecer a palavra de Deus. Resultado, infantilismo bíblico, fundamentalismo, incapacidade de detectar gêneros literários, mas tudo isso, para muitos, fruto de uma preguiça, de uma certa preguiça nas coisas de Deus. A igreja não esconde a verdade, existem bons livros. Mas existem leitores capazes de ler esses livros? Existem leitores interessados em lerem esses livros? Nós estamos falando de gêneros literários. Quando foi que o telespectador ouviu falar pela primeira vez em gêneros literários? Quando foi que ouviu pela primeira vez falar que se distingue uma ficção de uma história de um romance, uma história de um drama, uma história de um conto infantil? Quando foi que ouviu falar isto? Bem, estas coisas devem ser ditas, estas coisas devem ser entendidas. Nos 11 primeiros capítulos do livro do Gênesis, sobressai-se sobretudo o gênero metafórico, as metáforas, e não poderia negar, não poderia deixar de mencionar também o famoso gênero mitológico. A mitologia é uma maneira de se descrever, sobretudo de se descrever o que não é descritível de outra maneira. Algum cientista, por mais inteligente que seja, será capaz de dizer o que houve no primeiro instante, se é que se pode falar de primeiro instante, antes do Big Bang, aceitando-se a teoria do Big Bang, aceitando-se a teoria
astrofísica da explosão nuclear, não existia nenhum antes e um depois, porque o tempo vem com a matéria e com o movimento. Como é que se pode falar dos inícios absolutos? Nenhum cientista tem linguagem para usar referindo-se ao absoluto dos primórdios. Nenhuma linguagem é adequada. Mas também, quem é que pode falar com linguagem adequada a respeito do fim absoluto de todas as coisas? E se tiver fé, quem é capaz de falar com linguagem adequada do que acontece após a morte? Quem é capaz, com linguagem adequada, de falar como é o céu? Quem já esteve no céu e já voltou? A respeito do início absoluto e do fim absoluto, só uma linguagem metafórica e mitológica são capazes de transmitir o que de outra maneira é intransmissível. Referindo-me ao fim absoluto, o livro do Apocalipse, que é o último da Bíblia, fala da Nova Jerusalém como uma cidade de ouro, uma cidade quadrangular, uma cidade onde não existe o sol, onde não existe a lua, mas isso é uma linguagem adequada. Fala de um rio da vida, mas esse rio da vida existe no céu. E existe outra maneira de se falar do céu enquanto estamos aqui na terra? Não existe. Portanto, nós temos que lançar mão da linguagem metafórica. E na linguagem metafórica, da linguagem mitológica também. O Gênesis usa a linguagem mitológica. Por exemplo, quando a serpente conversa com Eva. Quando foi que os animais conversaram alguma vez? Quando foi que os animais algum dia foram inteligentes? E, no entanto, a serpente é inteligentíssima. O mais sábio dos animais. Mas é claro que nós estamos aqui numa linguagem altamente mitológica, porque o autor não tinha outra maneira de se expressar. Então, entendendo os gêneros literários, eu deixo de lado uma série de dificuldades que, se não fossem eles, poderiam surgir. Pegue um outro livro qualquer que não seja o Pentateuco. Pegue o livro de Jonas. Eu preciso imaginar que Jonas tenha sido engolido por um peixe. Como é que um peixe pode engolir um ser humano por inteiro e este ser humano viver dentro da barriga do peixe? E como é que Jonas pode escrever um salmo dentro da barriga do peixe, levando para lá pergaminho e tinta? Como é que este homem pode, com o seu salmo, ser vomitado na areia do mar? Tudo isso é linguagem mais que mitológica. Não é linguajar histórico, mas através do conto mitológico eu compreendo uma lição. Deus me dá uma lição. Não vale a pena fugir da vocação ou do chamado dado por Deus. O que Jonas, no conto, quis realizar. Não vale a pena fugir. Acontecem desgraças uma atrás da outra. Ou seja, através da linguagem, o senhor está falando aí, mitológica, metafórica, é transmitida então uma grande verdade de fé, ou verdades de fé. Diversas verdades, diversas revelações são transmitidas através de gêneros não históricos. Eu não quero dizer que na Bíblia não exista história, não existam fatos que realmente aconteceram. Não quero dizer isso, é claro que sim.
Mas nos 11 primeiros capítulos, este gênero histórico não se dá. Por isso que há pessoas que começam a ler a Bíblia e param, começam a ler pelo Gênesis, já no capítulo 1º, 2º, já param de ler, não? Interrompem ali, porque acham que é demais. Entenderam ou Fui Sim, claro claro, o que claro. significam gêneros literários? Pois bem, nos 11 primeiros capítulos, nós temos gêneros literários diversos, mas nenhum deles histórico. A Bíblia, repito, nesses capítulos não quer transmitir como o mundo existiu, mas sim por que existe o mundo. Por que existe o cosmos? Por que existe a vida? Isto os cientistas não se perguntam. O autor, agora falemos dos autores. Diversos foram os autores do Pentateuco. Os principais são os chamados autores sacerdotais. E aqui está uma revolução que se deu na segunda metade do século passado. São as chamadas tradições? São as tradições. A tradição mais importante é a tradição sacerdotal, que se deu e se formou no exílio da Babilônia. Entre 587 e 520 a.C. Mas eu acredito que as tradições sacerdotais se continuaram até mesmo depois de 520. Portanto, elas são datadas do exílio e do pós-exílio. Difícil dizer a época, o ano exato em que começaram, a partir de 587 até 520 ou um pouco depois de 520. São as tradições sacerdotais. Bem, estas tradições coligiram sagas ou contos populares a respeito de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas não só. Elas também reuniram contos populares a respeito dos inícios absolutos. Em Babilônia se adorava o deus Marduk, o principal deus do panteão dos babilonenses. Na festa do Ano Novo se cultuava e se celebrava Marduk. E se lia o poema da criação. Marduk teria criado o céu e a terra, tendo vencido Leviatã, o monstro marinho, e das suas vísceras criou o universo. Nós temos que interromper o conto e deixá-lo para a próxima semana na sua continuação. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo domingo, com a bênção e a graça de Deus.